Nós queremos meditar na Palavra de Deus sobre o que ela fala sobre o batismo. Como hoje nós vamos ter o batismo, né? Então nós queremos ver o que a Palavra de Deus fala sobre o batismo. E nós vamos ver que a Palavra fala muito a esse respeito. O que significa, o porquê se batizar, a maneira de se batizar. E quando a Bíblia fala sobre batismo, o Novo Testamento ele foi escrito em grego original. E no grego a palavra original batismo é baptismo, que significa imergir, afundar, mergulhar. Se você for olhar no dicionário, você vai encontrar esse significado para a palavra batismo: afundar, mergulhar ou imergir. Então o batismo por si só já está nos dando o nome, né? Já está nos dando a dica de como deveria ser o batismo, né? Mergulhar ou imergir. Mas por que desta forma? E aí nós queremos ver a simbologia por trás do batismo, para aquelas que vão se batizar, né? E também para aqueles que já se batizaram, para lembrar, estar lembrando. Às vezes nós temos que lembrar aquilo que nós já fizemos e o porquê que nós fizemos. E assim nós queremos tirar algumas lições da Palavra de Deus. E o primeiro texto que nós queremos observar está em Marcos. Marcos capítulo 16. Você que tem a sua Bíblia pode estar nos acompanhando junto. Marcos capítulo 16. Nós vemos em Mateus 3, do 16 ao 17, vai relatar o batismo de Jesus. E nós vemos então nessa trajetória da vida de Jesus que ele, quando o bebê foi apresentado ao templo, e quando adulto, ele vai até João Batista para ser batizado no Rio Jordão, né? E aí nós vemos esse relato ali em Mateus. Nós vemos também que o batismo é uma ordenança deixada por Jesus, e nós precisamos entender esse princípio do batismo. E nós queremos analisar dois textos da Palavra de Deus. Tem muitos outros, mas não dá tempo da gente ver todos. Então é Marcos capítulo 16, no versículo 15 e 16. Marcos 16, 15 ao 16. Diz assim: e disse-lhes, quem está falando é Jesus, e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A ordem aqui que Jesus dá é uma ordem: vão. Vocês devem ir, não devem ficar parados. Vocês precisam avançar. Jesus está dando essa ordem para que todo mundo possa ser salvo. E nós vemos que quando ele diz vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, Jesus está, em outras palavras, dizendo: vão e espalhem o Evangelho que vocês estão recebendo de mim. Vão e falem. Não fiquem quietos. Não guardem para si algo tão precioso. Precisamos falar, pregar o Evangelho. E aqui a ideia não é que eu preciso ir então por todo o mundo. Preciso sair aqui de Nonoai, do Brasil, e talvez ir na China, e na Índia, na Alemanha, no México, para falar de Jesus. Não é essa a ideia. A ideia é: aonde você estiver, fale de Jesus. Se você está em Nonoai, fale aqui em Nonoai de Jesus. Se você vai a Chapecó, fale lá. Se você vai para a Argentina, fale lá. Aonde você for, por todo o mundo que você percorrer, fale. Aqui a ênfase está em falar, não em viajar. É pelo caminho que você está seguindo. Fale, pregue,
fale do Evangelho que pode salvar as pessoas. As pessoas precisam saber quem verdadeiramente pode salvar as suas almas, e que é Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, nos perdoar dos nossos pecados. Nós relembramos isso recentemente na Páscoa, né? A morte, a paixão de Jesus, tudo que ele sofreu, tudo aquilo que ele fez por amor a nós. Tem um cântico que nós cantamos que diz: eu nunca saberei o preço dos meus pecados naquela cruz. E de fato, eu nunca vou saber quanto que Jesus sofreu naquela cruz por mim. Mas eu sei que lá ele estava sofrendo por mim. Eu sei que lá ele já estava de braços abertos me esperando para me salvar. E o mundo precisa saber disso. Segunda lição deste texto: a salvação, ela é para quem crê. E ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Primeiro de ser batizado, o pré-requisito que esse texto apresenta é crer. Aquele que crê e for batizado será salvo. Por isso que nós não batizamos criança, porque a criança não consegue entender. Não adianta eu chegar para o Liam ou para Jesuanes e dizer assim: você crê que Jesus Cristo é teu Salvador? Eles não vão entender. A pessoa precisa entender, porque quando ela entende, ela vai crer. Como que eu vou crer em algo que eu não entendo? Então, primeiro eu preciso entender quem é Jesus, o que ele fez e por que o que ele fez atinge a mim hoje. E assim eu posso crer. E aí, então, ser crendo, então, a segunda ordem é ser batizado. Depois de crer, ser batizado. A ênfase da salvação é em quem crê e não no batismo. Tem algumas pessoas que creem que o batismo salva. O batismo não salva. O batismo é um cumprimento de uma ordem deixada por Jesus. E quando você crê, a ordem correta é você crer, então você é batizado. Mas o batismo por si só não salva. O que salva é você crer em Cristo. É entregar a sua vida a Cristo. É crer no Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador, que fora dele não há outro caminho. Jesus mesmo, no Sermão do Monte, ele apresenta apenas dois caminhos: o estreito e o largo. Não existe um terceiro. Ou você está no caminho com Cristo, que é estreito, que é difícil, ou você está no outro caminho sem Cristo. E aí ele diz no final que o caminho estreito conduz aos céus e o caminho largo à perdição. É a escolha de cada um. Cada um é livre para escolher o caminho que quer seguir. O batismo, terceira lição: o batismo então por si só ele não salva, porque ele diz, continuando o texto, ele vai dizer: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Não está dizendo quem não for batizado será condenado, mas está dizendo quem não crer, embora foi batizado, mas se não crer será condenado. Então o batismo por si só ele não salva. O contrário de ser salvo é ser condenado, e não tem uma terceira opção. O texto é bem claro: ninguém vai ser condenado por não ser batizado, mas sim por não crer em Cristo Jesus. A salvação vem pelo crer em Jesus. E o segundo texto que eu quero analisar com os irmãos está em Romanos capítulo 6, onde vai falar então o que significa o batismo, né? Nós vimos que o batismo por si só ele não salva. O que salva é crer em Cristo, mas nós temos que entender também o que significa o batismo. Então, para que se batizar se ele não salva, né? Talvez essa seria a pergunta que passa pela nossa mente. E o texto de Romanos, capítulo 6, o versículo 3 ao versículo 11,
vai nos orientar então a significado, a simbologia do batismo. Romanos 6, do 3 ao 11 diz assim: ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também vivemos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nesse texto nós vemos no verso 13 e no verso 4, que através do batismo nós somos sepultados com Cristo. Essa é a primeira ideia do batismo, né? É a morte do velho homem. A imersão na água é o sepultamento, representa o sepultamento do velho homem, daquela pessoa que não dava a mínima para Deus, talvez que não cria e agora está crendo em Cristo. Assim como Cristo foi sepultado, também no batismo nós levamos esse símbolo do sepultamento da velha criatura. A velha natureza humana, o homem pecador, fica sepultado. É morrer para o pecado. Mas se eu continuar pecando, talvez essa é a pergunta, porque eu posso me batizar e continuar pecando, né? E nós continuamos, porque nós somos falhos. Nós somos falhos. Mas nós temos um mediador. 1 Timóteo 2,5 vai falar: e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. 1 João 9. Então, se nós continuarmos pecando, nós vamos pedir perdão para Cristo e Ele vai nos perdoar. A diferença é que nós vamos começar a cuidar isso, para não mais pecar. Um exemplo bem simples é com adolescentes, né? Adolescente fala bastante palavrão. E aí ele conhece a Cristo, ele crê em Cristo, ele é batizado, ele não vai deixar de falar palavrão quando ele for batizado. Só que, como ele já sepultou o velho homem, o velho homem do pecado, quando ele falar palavrão, ele vai lembrar e vai ter que pedir perdão para Deus. E se toda vez que ele falar um palavrão, ele precisa pedir perdão para Deus, ele vai começar a se cuidar para não falar palavrão. E logo, um tempo depois, ele vai começar a falar cada vez menos, até que o palavrão vai sair da sua boca. Isso se chama o processo de santificação, que vem depois que você aceita Cristo. Então você começa esse processo de lapidação. Como uma pedra bruta, você vai sendo lapidado, forjado, para no final ser uma joia rara, um diamante precioso. É essa a ideia. No verso 4 e no verso 5 de Romanos, nós vemos também que a imersão é o sepultamento, mas quando a pessoa é trazida de volta, representa a ressurreição para uma nova vida, uma vida que deixa para trás uma vida de pecados. Como Cristo fomos sepultados, como Cristo somos ressuscitados. Então no batismo nós sepultamos o velho homem e ressuscitamos o novo homem.
Assim devemos andar em novidade de vida, ou uma vida nova, como o texto diz, diferente de antes, porque agora nós temos a Cristo, antes nós não tínhamos. Esse é o verdadeiro significado bíblico do batismo, que a Bíblia apresenta, né? No versículo 6, nós vemos a velha natureza deve estar crucificada. Paulo também ele vai usar esse termo de crucificar o velho homem, como Jesus que morreu na cruz. E nem sempre é fácil crucificar o velho homem, porque às vezes ele quer descer da cruz e tomar o lugar de novo, né? Ainda mais quando o sangue ferve. Eu tenho sangue de italiano e às vezes eu tenho que me segurar muito, porque o sangue ferve. E acredito que com você talvez não seja muito diferente. Tem algumas situações que a vontade que você tem é de chutar o pau da barraca, como se diz, né? Chutar o balde. Falar umas verdades, né? Mas aí você lembra de Cristo, lembra que o teu velho homem é para ficar lá na cruz, não é para ele voltar, e aí você se controla, você respira fundo, né? E algumas vezes você tem que até relevar algumas coisas para evitar discussões tolas, como a palavra de Deus também diz, né? Evite discussões tolas. Mas não podemos nos deixar ser dominados por esse velho homem, né? Pelo instinto que nós temos. Nós temos que agora ser dominados pelo Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos sempre procurar estar cheios do Espírito Santo, para que Ele possa dirigir a nossa vida e não mais nós. E diz o texto aqui de Romanos que nós estamos então libertos da escravidão do pecado. E aí faz sentido o texto que diz que quando Cristo vos libertardes, verdadeiramente sereis livres. Mas livre de quê? Da escravidão do pecado. Ele veio para nos libertar. No versículo 8 e 9 que nós vemos também que a morte já não tem mais poder sobre nós. Aquele que creu em Cristo, que aceitou Ele como seu único e suficiente Senhor e Salvador, a morte já não tem mais poder, porque como Cristo ressuscitou dos mortos, Ele também promete essa vida eterna para nós, uma vida com Ele. E nós aguardamos por isso. Como Cristo venceu a morte, nós também podemos vencer, e a Bíblia apresenta a morte como o último inimigo a ser vencido pelo homem. A morte é o último inimigo que eu e você precisamos vencer. Nós batalhamos todos os dias, às vezes matamos mais de um leão por dia, né? Para poder sobreviver, mas tem algo que o homem é impotente, que é a morte. Ninguém conseguiu viver eternamente. A morte é presente para todos. E nós só podemos vencer a morte com a ajuda daquele que já venceu ela, que é Jesus Cristo. Essa é a lógica, é simples. Às vezes a nossa cabeça não entende porque é tão simples, a gente gostaria que fosse mais elaborado, né? Mas Jesus venceu a morte, então Ele pode vencê-la novamente por nós. E só assim nós podemos vencer esse inimigo. E assim vai se cumprir, então, o que Jesus mesmo falou em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É a promessa que Jesus fez. Não é essa vida aqui terrena, mas é a eternidade. Uma vida em abundância com Cristo, com Deus nos céus, onde Ele promete um lugar melhor. Quem não quer estar num lugar melhor do que aqui? Eu quero. Aqui a gente sofre, tem que trabalhar todo dia para comer o pão, a gente está sujeito a tantos problemas, nós temos que enfrentar doenças, nós temos que enfrentar tristezas, não é só alegrias. Lá não. Apocalipse diz que lá o próprio Deus vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Lá não vai haver pranto, nem dor, nem lamento. Só vai ter alegria. Lá sim nós
vamos ter uma vida completa, uma vida em abundância. E a conclusão então desse estudo: o batismo é uma ordem dada por Jesus, simboliza a sua morte e ressurreição, e todo o que nele crê herdará então a vida eterna. Amém? Talvez a pergunta que caiba é: crê tu nisso? Vamos estar orando mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra que nos orienta, Senhor, a respeito daquilo que muitas vezes nós precisamos saber e talvez muitas vezes, Senhor, negligenciamos. Que tu estejas, Senhor, fazendo com que aquilo que aprendemos nesta manhã, Senhor, possa ser real e presente em nossas vidas. Que possamos a cada dia mais crer. Renove, Senhor, as nossas forças, a nossa esperança. Renova, Senhor, a nossa fé, para que nós não venhamos a desanimar no caminho, mas que possamos seguir e prosseguir para o alvo, Senhor. Lembrando sempre, trazendo que a tua misericórdia se renova toda manhã sobre nossas vidas, que a tua forte mão está sempre sobre a nossa vida. Por mais difícil que seja o momento, nós podemos sentir a tua presença a nos guiar, a nos ajudar, porque tu és real. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. E obrigado, Deus, pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz, morrendo para que nós pudéssemos viver. Obrigado, Deus. Não temos palavras, apenas agradecemos. Em nome de Jesus nós queremos te agradecer pela tua obra redentora em nossas vidas, e que de fato possamos todos os dias andar em novidade de vida, ter todos os dias uma vida nova, cheios do teu Espírito Santo, guiados por ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.